Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a origem do termo cristãos, que um argumento para criticar o texto de Tácito, que fala lá, Anais de Tácito 15:44, que fala de Nero perseguindo os cristãos no incêndio de Roma, onde ele escolheu os cristãos como bode expiatório, né? Isso é descrito por Tácito, né? Um argumento que é colocado contra esse texto é que como é que ele pode falar de cristão se na época os romanos mal sabiam quem era cristão? Esse nome não era difundido. Esse nome que aparece lá em Atos dos Apóstolos, né? Que Atos dos Apóstolos ele faz referência a, a esse nome, né? Faz referência em Atos 11:26, né? Que é, isso sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, temos ali um primeiro texto falando sobre os cristãos, mas não significa que esse nome fosse imediatamente difundido por todo o Império Romano, né? Então, nós não temos evidência de que isso tinha ampla circulação. Então, o texto que eu estou trazendo aqui, que é o texto que vai discutir Tácito, né, da Birgit van der Lans, ela vai alegar, então, que esse rótulo cristão, de fato, foi uma designação posterior, talvez inventada pelas autoridades romanas em Antioquia, e que foi assumido pelos cristãos gradualmente. No século III, o nome cristão já aparece frequentemente, tanto em latim no Tertuliano e Cipriano, como no grego também, com Clemente de Alexandria e Orígenes. O texto aparece, o termo aparece pela primeira vez em papiros no início do século III e torna-se mais popular apenas após 250. E ainda é raro como um nome próprio. Nas inscrições, o termo aparece pela primeira vez na Frígia, na primeira metade do século III. Mesmo que em grafias variadas como cristianos ou cristianos, embora o termo cristão apareça nas últimas décadas do século II, nos apócrifos de Atos de Paulo e Pedro, o termo não aparece nos textos de Paulo, nas cartas paulinas, na carta de primeiro Clemente, no Apocalipse de Pedro, em Tassiano, e é bastante raro em Irineu e Hipólito. Então, isso revela que as primeiras comunidades cristãs foram gradualmente usando esse termo. O termo é mais popular na Apologia de Aristides, isso é da época de Adriano, já no século II, né? E Inácio de Antioquia. Mas ambos os escritores deixam explícito que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos, em vez de usar o nome de uma maneira evidente. Então, em vez de ele simplesmente dizer os cristãos da cidade tal, ele diz, e eles eram chamados de cristãos. Sempre chama atenção para isso, como se o nome ainda não tivesse muito bem disseminado. Então, mesmo Inácio e Aristides, né, começam a usar, né? Justino Mártir precisa do termo em seu diálogo com Trífon para distinguir os cristãos dos judeus, mas ele também deixa esses últimos falarem dos chamados cristãos. Aparece no capítulo 35 e no capítulo 80. Então ele sempre fala isso, os chamados cristãos. Entendeu? Ele dá um destaque para isso, como que ele não usa naturalmente essa palavra, né? Em 1 Pedro, capítulo 4:16, o nome cristão está ligado ao sofrimento e parece sugerir uma designação externa, mesmo que compreensível para os leitores. Ele diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifique a Deus nessa parte. Então parece que os outros estão chamando eles de cristão. Em suma, o termo cristão, como designação interna, foi sendo adotado lentamente e não se tornou mais amplamente utilizado antes da segunda metade do século II. Sua ocorrência é especialmente frequente em obras dirigidas a não cristãos, sejam eles pagãos, como aparece em Aristides, em Diagoneto e Atenágoras, ou judeus,
como aparece Justino Mártir no diálogo com Trífona. São textos escritos para não cristãos. Ali que vai aparecer a palavra cristão. Antes dessa época, os cristãos usavam outros termos para se designar, por exemplo, os crentes, os santos, o povo de Deus, tá? Romanos 1,6, ele vai dizer assim, aos chamados a pertencer a Jesus, mas ele não usa a palavra cristão. Infelizmente, né, a Vanderlanza vai citar, temos 2 testemunhos antigos, potencialmente altamente valiosos, mas que são muito problemáticos. Um é o Flávio Josefo, Antiguidades, capítulo 18, né, que ele fala da tribo dos cristãos, mas esse texto é controverso, né, sujeito à interpolação, pelo menos parcial. A maioria entende que há, de fato, uma interpolação parcial nesse texto. E temos também uma possível ocorrência de cristianos numa inscrição encontrada em Pompeia. Tá? Então, isso é século I, tá? Porque Pompeia foi destruída, né, pelo vulcão. Né? Então, só que essa inscrição ela foi fotografada, mas depois se perdeu essa inscrição. Então, é criticado esse texto. Né? Então, temos o testemunho de Atos dos Apóstolos, que eu falei. Né? Temos também ali o uso do termo que é atribuído a um estranho, nesse caso o rei Agripa. Aparece em Atos 26:8. E Atos 26:8. Vamos ver como é que está em Atos 26:8. Vou entrar aqui rapidinho. Atos 26:8. Atos 26:28, na verdade. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir que me faça cristão. Então, quem está falando isso é o Agripa, tá? É uma referência ali. Não está claro se o próprio Suetônio viu uma conexão entre os punidos por Nero e Cresto, mencionado em Vida de Cláudio. Ele fala que houve um distúrbio, um tumulto instigado por um certo Crestus, impulsore Cresto. E Suetônio também se refere que Nero puniu os Cristiani. Tá? Então ele faz referência aos cristãos, né? Plínio também se refere aos Cristiani em sua famosa carta a Trajano, 10:96. Agora ela faz a seguinte observação. Por outro lado, a famosa nota de Tácito, nos Anais de Tácito 15:44, né, nos diz não poder haver dúvida de que o escriba escreveu originalmente cristianos ao invés de cristianos, como novamente pesquisas paleográficas recentes estabeleceram. Então, o Crestus é usado pelo Suetônio, tá? E o Cristiani vai aparecer ali na carta do Tácito. Bom, desse levantamento pode-se concluir que o nome cristão foi uma designação inventada pelas autoridades romanas que só gradualmente foi assumida pelos próprios cristãos.
Então, apesar de não usar esse termo, não ser muito provável ter sido usado originalmente lá na época, né, ele aparece no texto de Tácito, mas possivelmente não está sendo usado na época, ele não necessariamente significa que não havia seguidores de Cristo lá. Né? O nome não é comum naquela época. Né? E essa confusão de Christiane e Cristiane também ela é apontada tanto por Tertuliano quanto por Lactâncio, em instituições divinas. Ele chama atenção para isso, que é comum haver essa troca entre os pagãos, é comum haver essa troca. Então é isso. Muito obrigado, então.